Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu amigo documentarista Carlos Cola. E hoje na bancada a gente recebe alguém que já fez gols pelo Flamengo? Fora de campo foram inúmeros, né? Eu acho que o Flamengo é outro depois da atuação dele. Então, vamos conversar com uma pessoa que lá em 2012 deu início a um movimento revolucionário não só no Flamengo, como também no futebol brasileiro. Luiz Eduardo Batista, uma satisfação grande em recebê-lo. 12 anos atrás, você foi chamado de louco. A loucura continua, diminuiu, mudou de nome? Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado a quem está nos assistindo aí, pela atenção de vocês. É realmente uma emoção estar aqui com vocês. É uma coisa muito bacana. Em 12, muita gente considerava que eu e alguns outros que iniciaram o processo de revolução rubro-negra éramos loucos. A maioria das pessoas diziam que eu iria perder dinheiro, tempo, reputação ou emprego, não necessariamente nessa ordem, ou todos eles ao mesmo tempo. E acabou que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Muita gente foi se engajando, alguns se dedicando com tempo, outros com dinheiro, outros com relacionamento pessoal, outros com trabalho especificamente no clube, alguns loucos que se juntaram conosco, viraram executivos do clube, estão lá até hoje. Sim. Né? Então, de uma forma ou de outra, foi um processo irresistível. Né? Muita gente diz que o Flamengo é uma loucura do bem. Né? Eu costumo brincar e dizer, a gente podia estar bebendo, roubando banco, fazendo bobagem, com drogas e tal. Essa é uma causa absolutamente nobre que o Flamengo convoca. Né? E por quê? Qual foi o momento que o Flamengo convocou? Você falou. Cada um de nós tem uma dinâmica de vida pessoal, né? E eu entendo que é natural do ser humano entender que aquilo que você acha que não está indo bem, que aquilo faz falta na sua vida. Eu acho que é natural do ser humano magnificar aquilo que não vai bem na sua vida. Você tem 18 coisas, a 19ª que você não tem, aquela faz você ficar angustiado. Eu tenho uma vida absolutamente abençoada, mas eu tinha um sentimento de tristeza profunda por causa do Flamengo. O Flamengo viveu ali 10, 15 anos muito sombrios e foram anos onde a gente ficava o campeonato inteiro fazendo conta para ver se a gente ia ficar na primeira divisão. Então, os rubro-negros falam, são poucos clubes, acho que Flamengo, São Paulo e Inter, se não estou enganado, que jamais caíram. Mas o Flamengo flertou muito com a zona lá de baixo, né? E aquilo era uma coisa que ia me incomodando de uma maneira profunda. Então, chegou uma hora que você tem algumas encruzilhadas da vida. Eu falei, bom, eu vou esquecer o Flamengo, vou tirar o Flamengo da minha vida, que eu descartei rapidamente porque não era possível, ou eu vou tentar, né, metaforicamente, descer da arquibancada e entrar em campo, contribuir com aquilo que eu fazia com sucesso na vida, que era trabalhar como executivo, profissionalmente. E eu tinha um número enorme de rubro-negros que me ligavam sempre nesse processo de ficar fazendo conta, né? Cai, não cai, para reclamar e tal. E chegou uma hora eu falei, olha, por que a gente não para de reclamar e a gente não age? E assim a gente foi juntando gente como o Valim, como o Cláudio Prakovnik, como o Rodrigo Tostes, amigos queridos que foram se juntando nesse processo, mais outros como Rômulo Dias, que era presidente da Cielo, Rubem Osta, que era presidente da Visa, saudoso Carlos Langoni, que foi presidente do Banco Central. Então, eram rubro-negros alucinados que tinham sentimentos muito semelhantes aos meus. E nós decidimos ali que a gente ia montar um grupo e tentar contribuir com o Flamengo. E assim foi o início. Basicamente, esse foi o início. E uma frase que balançava todo mundo é interessante, né? Todo mundo executivo, frio. Você falava, não sei se devo me engajar, você vai ter 70 anos de idade, nem seu filho nem seu neto serão rubro-negros.
Aí era um chororô, e as pessoas ligavam depois. Na hora, alguns diziam, você fica me manipulando, você acha que eu sou idiota? Você acha que eu vou cair numa conversa dessa? Caíram, sim. Alguns na hora, outros 2, 3 dias depois ligavam. Aquele negócio que você falou, aquilo é forte. E é realmente, né? Aquela coisa do cara que tem uma paixão por o clube e você, no tempo, vê que isso está desaparecendo, é uma coisa que incomoda. Então, foi um movimento que veio em cima de emoção para pessoas que não ganhavam a vida com emoções. Então, a gente vai falar uma série de assuntos aqui, mas uma coisa que me chama a atenção, vocês todos empresários, bem-sucedidos, de empresas que certamente recebem lá através do saque reclamações dos clientes e outras coisas mais. O Flamengo hoje é uma empresa, mas cujos clientes têm paixão. Como é administrar... Não vamos falar do futuro, não. Até agora, o que você viveu no Flamengo. Uma empresa com paixão, com redes sociais bombando em cima e reclamando o tempo inteiro. E com pessoas passionais mesmo, isso, né? Inclusive os próprios dirigentes. Inclusive, esse é o maior desafio. Essa última frase que você falou é o maior desafio. Eu vejo meus filhos, às vezes, dizendo, não... Você, quando está tratando de assuntos do Flamengo, você é frio como um iceberg. Eu falo, isso é o que você acha. É porque eu consigo separar a emoção da razão quando eu tenho que tomar algumas decisões. Mas a única razão de eu estar envolvido com futebol e com o Flamengo é paixão, é emoção. Então, quando você fala da emoção de quem reclama, de quem fala... isso fala ao teu coração, porque, na verdade, é a mesma dor que você sente. Né? Eu comecei na arquibancada, que não era norte, mas eu comecei na arquibancada, entendeu? Xingava jogador, xingava dirigente. Você era de alguma torcida? Hã? Você era de alguma torcida? Não, na minha época de colégio, você tinha algumas torcidas que estavam surgindo. Tinha Flatânico, né, que era do Jardim Botânico e tal. Tinha uma galera de colégio que fazia Flatânico, né? Então, eu ia aos jogos com eles. Mas era uma época onde se ficava todo mundo ali atrás do gol. Então, todo mundo se conhecia, né? Você fala da torcida A ou B, mas elas estavam todas a poucos metros de distância uma das outras. Então, eu entendo que esse lado da paixão é fundamental na vida e eu entendo de uma maneira muito natural. Não existe empresa no planeta que não gostaria de ter nos seus clientes a paixão que a gente tem. Porque nas relações... de negócios, você pode ter tudo, mas você não tem necessariamente paixão. Né? Eu costumo brincar e dizer que hoje em dia o cara troca de tudo, né? Ele troca até de sexo. Mas se ele trocar de time de futebol, ele é tratado como um canalha. Né? O cara trocou de time, não. Time o cara não pode trocar. Né? Ninguém aceita ainda passivamente se troca de time de futebol. É uma coisa que vai te acompanhar a vida inteira. Então, eu acho que é ótimo você poder lidar com essa paixão e de ver que quando a gente começou esse movimento, falávamos que nós tínhamos 35 milhões de torcedores e 12 anos depois, algumas pesquisas aí, enfim, dizem que você tem 45 milhões e ganhando market share, né? O torcedor do Flamengo cresceu em números absolutos e relativos nesses 12 anos. Então, isso é um motivo de muita satisfação. É melhor lidar com quem tem paixão do que quem não tem. E conseguir esse aumento aí de torcedores, ele faz parte também de um trabalho bem feito de marketing, né? Porque se um time não ganha, ele não consegue torcedor, né? Então, acho que essa parte, a gestão que vocês passaram a desempenhar a partir de 2013, né? Faz parte disso aí, né? Esses 10 milhões a mais aí talvez tenha um pouquinho aí de vocês. Mas tudo vem do futebol, né? Tudo vem do futebol. O futebol é o carro-chefe desse processo, é o que faz a paixão aumentar, é o que faz o número de torcedores aumentar quando você tem sucesso esportivo. Então, na medida em que o clube teve uma fase muito difícil, né, de resgate, de mudança ali, de resgate de credibilidade, de cumprir com as suas obrigações jurídicas como um todo, a torcida teve junto porque entendia que aquilo era importante, mas aquilo era um meio para um fim maior, qual seja você cumprir o que está no nosso hino, né? Que é vencer, vencer, vencer. Então, na medida em que você vence, que você conquista, você, de alguma forma, aumenta o número de torcedores. E aí fica mais fácil vender patrocínios e fazer ações de marketing que serão monetizadas para o clube. Mas sem o clube ter sucesso,
eu entendo que é mais complicado, é mais difícil. Eu repito, a gente vai falar da eleição aqui, mas quando você citou o grupo, você citou apenas o nome de um que, por acaso, também é candidato à presidência. Os outros dois não citados aqui apoiam outros candidatos. Por que o grupo rachou? Bom, vamos por partes, porque nem o Maurício nem o Rodrigo faziam parte do movimento de 12. Então, não fazia sentido a pergunta, foi quem estava naquele processo. Isso. Certo? Não seria correto da minha parte não citar o Vaguinho como o cara que começou com a gente. Tá certo? Eu entendo que são visões diferentes de mundo. São visões diferentes de mundo, né? Eu, por exemplo, com o grupo que eu trago comigo, que me acompanha, que muito me honra, nós temos uma visão de que, independentemente do que nós fizemos até agora, e esses 12 anos foram fantásticos, nós entendemos que nós podemos fazer muito mais. E que o mundo mudou muito nos últimos 15 anos, mais do que nos últimos 100. E sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. Eu gosto muito de uma frase que diz, olha, vamos mudar tudo para que tudo permaneça da mesma forma. Isso é profundo. Então, você tem que se mudar. Né? O Raul Seixas já falava, né? Eu quero ser uma metamorfose ambulante. Eu acho que é mais ou menos o que o Flamengo precisa ser. O Flamengo tem que entrar num processo de metamorfose permanente para que ele se atualize, que ele jamais fique para trás. E isso gera desconforto. Mudança gera desconforto. Uma coisa está associada à outra. E tem gente que entende que, olha, do jeito que está, tá bom. O Flamengo fatura 30% mais do que o segundo clube que mais fatura no Brasil, não tem nenhuma necessidade da gente tentar mudar algumas coisas. Eu entendo que o processo evolutivo, ele necessariamente, intrinsecamente, ele passa por mudanças. E aí você tem visões diferentes de mundo. Né? Como que você faz para atingir esses objetivos? E aí, quando você vai para o como, nós temos algumas diferenças que são profundas entre as visões dos candidatos. Então, acho que é basicamente isso. São visões diferentes de como é que você conduz o Flamengo e de que tipo de profissional você espera que vá dobrar o tamanho do clube. Então, quando olho para o Flamengo hoje, eu fico pensando, uma empresa de R$1,5 bilhão de faturamento com viés de crescimento. Para um clube como o Flamengo, eu entendo que você tem que ter independência financeira para sentar numa cadeira dessa, porque as tentações são enormes. Sim. Você tem que ter tempo para se dedicar ao clube, porque o clube precisa realmente de alguém que tenha tempo. Normalmente, quem não tem independência financeira, em tese, não tem tempo para dedicação exclusiva, certo? E tem que ter capacidade de competência comprovada. É um tripé. Eu entendo que eu tenho esse tripé. Né? Eu tenho capacidade, competência comprovada pela minha trajetória profissional. Eu, felizmente, tenho a independência financeira e estou aposentado da minha vida executiva e tenho me dedicado fundamentalmente a essa causa nobre, maravilhosa, fantástica, essa loucura do bem, que é o Flamengo. Então, eu entendo que dentro do que eu entendo que seja importante, eu entendo que eu qualifico. E, na minha opinião, os demais candidatos ou não tem nenhuma dessas três coisas ou falta a eles alguma dessas peças, o que, na minha visão, comprometeria que estas pessoas estivessem à frente do negócio para dobrar o clube de tamanho. Eu entendo que não depende só de paixão, não é só uma questão de paixão. Muita gente fala, a gente lê nas matérias que hoje não existe uma oposição naquele formato tradicional, né, à atual administração. Não sei se você concorda com isso. Mas aí eu te pergunto, é melhor ser uma oposição ou é mais fácil ou mais difícil ser uma oposição no seu molde tradicional? Eu te diria o seguinte, é natural que as pessoas tentem estigmatizar quando você tem uma divisão de forma de pensamento como situação e oposição. Eu entendo mais que é um processo que a gente devia aprender mais a lidar mais com concordar e discordar. Nós somos todos Flamengo e talvez haja pontos de discordância de como você deva fazer uma coisa ou outra, o que não nos faz necessariamente inimigos ou opositores necessariamente. O que foi feito no Flamengo nesses 12 anos, os fundamentos, eles estão aí, está mais do que provado, que até quem
quem não apoiou a gente há 12 anos atrás entende que alguns preceitos, alguns fundamentos, a gente não pode andar para trás, apesar de haver sempre o risco. Mas ninguém ousa questionar o processo, alguns conceitos de credibilidade, alguns princípios básicos que nós implementamos no clube e que hoje que qualquer candidato diz que reza nessa cartilha também. Então, houve uma evolução institucional muito positiva no Flamengo também, em que pese haver alguns pontos de vista diferentes. E, de fato, essa questão da credibilidade foi algo que vocês mudaram, né? Vocês conseguiram... eu acho que antigamente a gente... tanto os dirigentes quanto quem trabalhava naquele meio tinha uma visão de que tem uma dívida, vamos jogar para debaixo do tapete essa dívida. E vocês vieram com uma expertise, com uma vontade de fazer diferente, né? Não, o que a gente tem para fazer? Onde é que está a poeira? Né? Vamos limpar para o lugar certo, não é isso? E para poder chegar em outros parceiros, né? Eu me lembro de uma frase do Vampeta que ficou... se transformou numa frase icônica, né? Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Aquilo ali, por mais cru que seja, aquilo denota que você está num processo de esgarçamento de princípios, de valores, de tudo que... Como é que o torcedor vai para o estádio com um barulho desse? Né? Eu vou fingir que eu vou torcer? Eu vou fingir que a gente tem chance de ganhar hoje? Então, isso era uma coisa muito séria. Naquela época você estava na arquibancada. Naquela época eu estava na arquibancada. E aí, o que você achou? Eu entendo que essa é uma pergunta interessante, porque quando você fica puto com um negócio desse, desculpa o meu francês, é porque você sabe, no fundo, que tem uma ponta de razão naquilo. Né? Então, tem uma parte que é de revolta do cara que não vai jogar o que devia e que vai colocar em risco o seu sonho, né? De que domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer para o time que sou fã. Não é isso? E você está indo lá para um teatro que você sabe que não vai ter um final feliz. Então, tem esse lado da frustração do torcedor, do ser humano, tal, que sofre. E, por outro, tem o daquele torcedor que pensa, pô, meu time é um time safado, pô. Meu time não tem palavra, meu time não tem credibilidade, pô. Então, essa era uma época que os jogadores não queriam jogar no Flamengo. O cara dizia, eu jogaria por 200 no time A, mas no Flamengo eu jogo por 400. Por quê? Porque a cada 2 meses eu só vou receber um. Então, a gente ouvia falar isso, né? Então, era complexo. Mas, quando a gente começa a cumprir com o que a gente tinha de palavra, isso é uma coisa interessante, que quando a gente ganha a eleição no Flamengo, na semana seguinte, apareceu o Sérgio lá dizendo, olha, eu prestei um trabalho aqui para vocês, vocês me devem 10 mil. Aí o Collor aparece na semana seguinte e fala, olha, eu também prestei um serviço para o Flamengo me deve 15 mil. E a gente ficava pensando, não, pô, mas não tem registro no clube, pô. Os caras estão achando que nós somos idiotas, nesses caras aqui falarem isso. Depois do 40º cara que apareceu, a gente começou a achar que, olha, talvez os caras tenham uma certa razão, sim, porque isso começa a ter uma coerência, entendeu? Em várias áreas do clube diferentes. Então, quando a gente decide que a gente ia pagar o que a gente devia, que a gente ia parar de tentar verificar se era verdadeiro, mais ou menos como o cara que é alcoólatra, ele assumir que ele tem um problema. Enquanto ele não assume que ele tem um problema, ele não se trata. Então, o primeiro passo dele é assumir. Eu sou um alcoólatra, vou ter que me tratar. Analogamente, no Flamengo, nós somos péssimos pagadores, somos zoneados, vamos assumir que as pessoas são razoavelmente sérias e que não podem todas elas estarem conspirando contra o Flamengo. E, então, a gente, em tese, deve pagar. E a gente começou a ordenar as coisas, e aí começa você ter uma inversão do ciclo que era vicioso para um círculo virtuoso. Então, da gente combinar e a gente pagar. Quando a gente procura o pessoal da Receita Federal numa determinada época e a gente disse, olha, nós somos do Flamengo e queremos pagar o que a gente deve. E o cara que nos recebeu ficou olhando, acho que ele ficou achando que aquilo era uma pegadinha, alguma coisa. Ele falou, então vocês são do Flamengo, vocês estão vindo aqui dizendo que vocês querem pagar o que devem. Aquele Flamengo do Vampeta? Pouco depois. E aí ele falou, mas vocês têm um cartão de vocês? Naquela época ele tinha cartão. Né? Nós não temos cartão, mas se você procurar aí, entra aí na internet que você vai ver e tal. E o cara viu, não, são vocês mesmos tal.
Vocês querem pagar? Ele, pera um minuto, chamou mais uma meia dúzia de fiscais que tinham ali em volta. Pessoal, vem cá que vocês vão ver uma coisa incrível. Apareceram outros fiscais lá. Esses caras aqui são do Flamengo e disseram que querem pagar o que deve. Vocês estão vivendo um momento histórico. Nunca antes nesse país um clube de futebol não só se dispôs a pagar, como veio aqui. Então, ficamos envergonhados naquela hora, né? Porque é ruim você ver a imagem que você tinha, mas, por outro, a gente não percebeu naquele momento como a gente estava mudando a história do Flamengo e do futebol no Brasil. Porque nós dissemos, a gente deve, a gente quer pagar, vamos renegociar. E a gente renegociou isso com todas as instâncias que havia penhoras nas receitas do clube. Então, o que começou todo mundo a dizer? Esse Flamengo é diferente. Esse Flamengo assume o que deve, repactua as suas dívidas, se comprometeu a pagar. Foi muito difícil nos 2 primeiros anos, porque você tem uma pressão enorme no futebol para você pegar o dinheiro e comprar um jogador. Tinha gente que dizia, não, mas não paga o Cola agora que a gente traz o Sérgio para cá e com o Sérgio a gente vai arrebentar, vai fazer mais 30% de dinheiro e a gente paga o Cola. A gente dizia, essa história a gente já viu durante os últimos 20 anos. Né? Nenhuma das duas acontece. Você contrata o cara, não paga ele, também não paga ele, não paga o diante e não necessariamente ganha. Então, nós invertemos uma lógica que era perversa no processo cultural, né, e de princípios e valores do clube. E isso acabou gerando aspectos positivos, porque alguns agentes que não queriam vender ou transacionar jogadores com o Flamengo começaram a oferecer jogadores ao Flamengo. Porque eles diziam, olha, e alguns ajudaram a gente. O agente é muito vilanizado, mas teve agente que chegou e falou, olha, eu vou ajudar vocês. E eu ficava muito desconfiado, né? Não é? Como é que se dizia antigamente? Minha avó dizia, quando é esmola demais, o santo desconfia. Não é isso? E eles diziam, olha, porque isso tem que dar certo no futebol. Se vocês estão pagando ao fisco, vocês estão pagando a gente que... estão pagando a família de quem já morreu, vocês são caras sérios. Então, eu tenho que te ajudar agora, porque se vocês derem certo, vocês ajudam o futebol. Então, alguns agentes colocaram jogadores no Flamengo que a gente não tinha condição de contratar. Então, foi um movimento que ele acabou gerando frutos positivos ao longo do tempo. E a gente foi tirando o pé da lama, tirando o pé da lama, tirando o pé da lama. E você vê, né, 12 anos depois, que até do ponto de vista histórico não é nem tanto tempo, né? Mas foi uma mudança absolutamente sensacional, da qual eu me orgulho como dirigente, né? E me sinto muito feliz como torcedor. E teve um campeonato nesse meio de campo que foi muito importante, né? Que foi lá no começo, que foi a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil ela veio cedo demais para a gente. Nós não esperávamos ter aquela conquista no primeiro ano, mas foi uma conquista maravilhosa, né? Você ser campeão. E o Flamengo, se não me engano, eu entendo que tinha 7 anos, naquele momento que o Flamengo não ganhava nenhum título de expressão nacional. Tinha sido a Copa do Brasil tinha 2006. Copa do 2006, né? Eu acho que teve o Brasileirão 2009. Teve o Brasileirão 2009, é verdade. É verdade. Mas a gente não disputava, né? É verdade, teve o Brasileirão 2009. Copa do Brasil foi 2006, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, mas nós não esperávamos. Nós não tínhamos nenhuma pretensão de, no primeiro mandato, ganhar alguma coisa relevante. E vocês diziam isso. E a gente dizia até para baixar a expectativa dos torcedores, né? A decisão de mandar o Wagner Love embora, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, e não tinha outro jogador para botar no lugar. Então, são decisões muito duras. Você, como torcedor, teu coração diz não, né? E como dirigente, a tua cabeça diz sim. Por quê? Porque se você fica com ele, você não paga o resto do elenco. Como é que faz? Nossa, né, como aquele filme, Escolhas de Sofia, né? Foram momentos difíceis. Mas, felizmente, acabou que, como todo grande filme hollywoodiano, acabou dando certo. Para desespero dos detratores, né? Para desespero dos detratores, dos cretinos hipócritas que nada sabem. Mengão, campeão da porra toda. Só para pontuar, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o José Carlos Brunoro, e ele contou uma passagem dele de quando ele era do Palmeiras, que quis contratar o Zinho.
E a proposta foi essa, na época, ao presidente Márcio Braga. O Flamengo deve 2 folhas salariais. Eu pago as 2 e você me dá o Zinho. E assim ele levou. Por 2 folhas salariais do Flamengo, que ia perder todos os jogadores, ele contratou o Zinho. São situações que hoje em dia são inadmissíveis, né? 2 folhas hoje do Flamengo custam um pouquinho também, mais. Não, exatamente. Com todo respeito ao Zinho, são alguns Zinhos. Exatamente. Aí você se lança candidato. Por quê? Aliás, você se sentiu traído, ou traído é um termo ruim? Você esperava ser o candidato da dita situação? Que a maioria da torcida esperava isso. Ao longo do tempo, esse era, vamos dizer assim, o acordo básico que havia. Mas, com o tempo, você vai percebendo que você tem visões diferentes. É aquilo que a gente comentou há pouco, né, sobre você concordar e discordar sobre alguns pontos. Então, algumas discordâncias eram muito latentes para que, pela experiência de vida que eu tenho, que eu acreditasse que esse apoio acontecesse. Então, o apoio da presidência não ter acontecido jamais me surpreendeu. Se eu dissesse que me surpreendeu, eu estaria mentindo. Não me surpreendeu. Foi um processo. Foi um processo que começou no final do primeiro mandato, que ensejou com a reeleição, e como alguns princípios, do meu ponto de vista, foram sendo afrouxados. Então, você começa a pensar diferente, né? E, então, evidentemente que quando quem está sentado naquela cadeira entende que você não tem que mudar absolutamente nada e que quer que as coisas permaneçam exatamente como elas estão, você tem um ponto de vista absolutamente divergente. Então, antes eu não queria ou não podia ser candidato. Né? Não podia, porque trabalhava, porque tinha compromissos profissionais, não tinha, talvez, aquela independência financeira que eu falei, e nem tinha o tempo para me dedicar. E hoje eu tenho tempo, eu tenho as condições, que eu julgo serem importantes. Então, hoje em dia, eu entendo que eu posso dar uma contribuição importante para o clube e estou colocando meu nome à disposição do clube para os sócios definirem e decidirem o que eles acharem melhor. O que a família achou? Olha, eu tenho muita sorte na vida. A minha família sempre me apoiou. É interessante, quando você fala de família, tem um conceito mais amplo, né? A minha família, independentemente com quem eu sou casado, briga por absolutamente tudo. Tudo. Como toda boa família, tem briga política, tem briga que um se mete na vida do outro, né? Todo mundo sabe que é melhor para a vida do outro, né? Aquela história, olha para o seu rabo, macaco. Ninguém olha para si, mas de alfinete a foguete tem opinião na vida de todo mundo. Então, eu vivi numa família que sempre teve esse turbilhão, né? De problemas familiares. Mas se tem uma única coisa que a minha família é absolutamente 100% igual, é que todo mundo é Flamengo. Minha família inteira é de rubro-negros. Então, no núcleo familiar, eu não tenho esse problema. E eu sou casado com uma pessoa fantástica e que sempre apoiou essa minha paixão. Sempre apoiou essa minha paixão. Eu sempre brinco com ela e falo, podia estar fazendo coisa pior, né? Podia estar jogando, estar bebendo. É verdade. Então, Flamengo, né, dos problemas que você podia ter, talvez não seja o maior. Mas ela é uma apoiadora, quanto mais. E eu costumo dizer que ela é minha cúmplice, ela é parceira, é esposa, é amante, é amiga, é confidente, é tudo. Então, ela é literalmente onde estiver, estarei. Eu queria entrar agora nos assuntos mais pontuais. Estratégicos. SAF. O que você acha de SAF? Eu vejo assim, a SAF, vamos falar de Brasil, foi um mecanismo criado para que você pudesse salvar um número grande de clubes tradicionais que chegaram numa situação de penúria tal que eles não teriam outra alternativa de sobrevivência que não virarem presos. Então, esse era um mote.
E era um objetivo. Agora, vamos combinar assim, você vê alguns amigos teus tomando algum remédio, né? Assim, hoje em dia fala-se muito de gente que tem problema, que luta com peso, seja por ansiedade, por qualquer tipo de distúrbio. As pessoas tomando Ozempic, né? Para emagrecer e tal. Você está tomando Ozempic, Sérgio? Eu não. Mas é ótimo. Você devia tomar também. Então, o que é bom para um não é necessariamente bom para outro. Eu não entendo que o Flamengo precisa se transformar numa SAF, nem deva ser uma SAF. Às vezes, as condições que você se encontra te obrigam a tomar decisões que você, ainda que não queira, você deva ter que assumir, como foi o caso de um Vasco, como foi o caso de um Botafogo. Agora, o Flamengo não precisa, nem por uma questão financeira, nem por uma questão conceitual, ele vai precisar virar uma SAF para enfrentar essas outras SAFs no futuro. Eu não acredito em SAF como uma solução para o Flamengo. Mesmo o Flamengo mantendo o seu percentual administrativo, sendo dele. Como, por exemplo, um clube que muito se fala, que serve de referência, você já está rindo porque sabe o que eu vou falar, que é o Bayern de Munique. O que acontece é o seguinte, é muito comum, isso é um traço muito latino. A gente sai daqui e vai para a Europa, pega uma coisa lá que a gente acha fantástica, quer implantar não aqui. considera o contexto de lá, não considera em que circunstâncias aquilo acontece e tenta trazer para cá e tropicalizar a ideia. Na Alemanha, existe uma limitação legal de que nenhum clube pode ser controlado por uma empresa. Nenhum clube pode vender mais do que 49,9% do seu controle. Então, não se trata de uma vontade política de quem é o lado da SAF ou de vontade política do clube. Lá não poderia ter uma SAF como a do Botafogo, como a do Vasco, como a do Cruzeiro. Então, lá se tem uma proteção legal do Estado, que diz que você não pode ser dono de um clube. No Brasil, você não tem esse limite. Haja visto o que aconteceu com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Vasco. Então, quando a gente compara com a Alemanha, e a gente faz uma comparação pura e simples, você está fazendo uma afirmação falaciosa. Né? Outra coisa que eu aprendi na vida, que quando você faz um negócio com quem é muito maior do que você está numa situação de risco. Porque em algum momento, imagina no futebol, você tem que ganhar para você estar bem. Se você fica 3, 4, 5 anos, um clube grande, não ganhando nada, você fica fragilizado. Porque 60%, 70% da tua receita vem de quê? Vem do sucesso esportivo. Né? Então você começa a se fragilizar. Quando você começa a se fragilizar, você está mais disposto a alguém fazer um pedaço minoritário, atingir um pedaço majoritário ou total do seu negócio. Eu entendo que o Flamengo é uma nação, o Flamengo é um país, né? O Flamengo é uma Argentina. E eu não acredito que a gente precise pensar em virar uma SAF. Eu entendo que o Flamengo não pode estar à venda. E outra coisa que diz, mas é só 30%. Eu falei, é como gravidez, não tem 30% de gravidez. Eu sou só 30% verdadeiro. Você é mentiroso. Né? Eu só estou 30% grávida. Você está grávida? Né? Eu só sou 30% verdadeiro. Você é mentiroso. Então, eu não acredito... princípio de infarto. Existe. Ou não é. Então, você querer colocar um percentual e uma escala matemática para definir o nível de exposição que você está, eu entendo que isso é importante para alguns clubes, que isso vai manter o futebol brasileiro vivo, um nível de competitividade importante. A gente está vivendo um momento agora diferente, não? Fortaleza liderando um campeonato, né? E você vê o crescimento do Bahia, a performance do Cruzeiro, do Botafogo. Esses clubes conseguiram se organizar. Isso vai demandar que o Flamengo seja mais competente, mais profissional, porque somente ter dinheiro não vai resolver o problema do Flamengo. Você falou uma coisa importante de profissionalismo. Existe uma diferença entre a administração de uma SAF
e a administração de um clube da forma como ele é hoje, e eu digo aí em termos de autonomia do presidente e desse tipo de gestão, há uma diferença? É óbvio que há. Eu sempre tenho dito isso e repetido. Não, se o Flamengo fosse uma SAF, seria melhor. Não tem nenhuma linha no estatuto que proíba a gente a se organizar como uma SAF. Inclusive, eu advogo isso. Vamos nos estruturar como SAF, que não tem nenhuma linha no estatuto que proíbe isso. Vamos pegar, então, o lado bom da gestão, da eliminação do amadorismo. Vamos fazer com que o planejamento seja sério, que haja consequências, haja autonomia para os profissionais que trabalham no clube. Não tem nenhuma linha no estatuto que proíba isso. Tratar o Flamengo como uma empresa. Tratar o Flamengo como uma empresa, sem ser necessariamente uma empresa. Isso me parece uma ótima ideia. Então, mas se o Flamengo fosse uma SAF, ele podia dobrar de tamanho. Talvez, se a gente se organizar, a gente cresça 70%, sem ter que abrir mão de independência, né? Então, é uma visão que eu tenho e crença, né? Quem é que faz isso? São pessoas, né? Por detrás ou da SAF ou do clube. Você pode botar o nome que você quiser, mas são as pessoas que estão por detrás dos processos. Quando você tem processos fortes, pessoas competentes, e você dá a elas o espaço e a possibilidade delas trabalharem com a cobrança e com a gestão que você tem que ter em qualquer negócio, você está num bom caminho para ter sucesso. Eu acho que o Flamengo não seria diferente. Você falou agora há pouco das SAFs que tem pelo Brasil, mas você não acha que precisa, de repente, haver uma legislação que impeça determinadas atitudes dessas SAFs hoje em dia, que gastam a rodo mais do que os clubes até mesmo faturaram no ano anterior? Esse controle? Olha, eu entendo que é o seguinte... o fair play financeiro. O fair play financeiro. Isso. O que eu vejo é assim, esse fair play existe e é uma preocupação hoje na UEFA. Tem muitos documentos, né? Eu acho que não tem um único mês que o board da UEFA se reúna que eles não falem sobre os desafios de fair play financeiro. Eu entendo que a gente devia ter alguns no Brasil também. Então, alguns movimentos do tipo, eu pego um jogador do Brasil que vale 10 e vendo para a Europa por um clube meu por 2. Aí os 18% que eu tenho que pagar sobre remessa de dinheiro para o exterior, eu economizei 18 sobre 8 milhões. Lá fora eu tenho benefício. Então, aqui eu me beneficiei porque eu paguei menos impostos na transação. Lá eu também fico bem com fair play, porque eu posso gastar um percentual do que eu faturo. Se eu compro um jogador por 2, que ele vale 10, em tese, o meu reforço esportivo é numa proporção 4 ou 5 vezes maior do que o que eu estou gastando financeiramente. Esse é o tipo de problema que eu costumo dizer que é o que você tem quando você joga videogame, né? Você tem um nível de videogame, você supera aquele nível, você vai ter outros problemas. Você resolve 2 problemas, cria outros 3. É natural. Você tem que dar alguns limites, eu não tenho sombra de dúvida, mas nós estamos falando de fair play financeiro no Brasil. E o fair play esportivo? Você pode ter 2 tipos de gramado diferentes para jogar bola? Você não gera uma iniquidade nesse aspecto? A FIFA proíbe, né? A FIFA proíbe. O Brasil não copia. Então, dentro dessa linha, né, de que a gente devia copiar algumas coisas que são básicas, que são mais simples, a gente devia unificar algumas coisas, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, quando você fala de fair play financeiro, a maior parte dos clubes dizem, olha, o que você, assim, não dizem isso em público, mas em off eles dizem para a gente, o que vocês fizeram no Flamengo foi sensacional, mas foi uma loucura. De novo. Até hoje eles dizem isso, parabéns, mas é uma loucura. No nosso clube eu não posso fazer isso. Né? Você está certo, você fez muito bem, parabéns, mas a gente não pode fazer isso. E você não é cobrado por isso, porque se você cobrasse, talvez você tivesse dificuldade. O que eu entendo é que no Brasil, como você tem fossos em relação ao que a gente vê na Europa, talvez você devesse dizer, olha, você tem 15 anos para se ajustar, 10 anos para se ajustar, e você dá tempo para cada um fazer isso ao longo do tempo e tira deles a possibilidade ou a desculpa, né, de dizer, mas eu não posso pagar minhas contas esse ano, porque senão eu caio. Eu não vou trocar o gramado do meu estádio esse ano, porque com isso afeta a minha estrutura de custo, eu perco competitividade esportiva. Mas quando você fala de 10 anos,
você usar o tempo como elemento de ajuste para esse tipo de mudança. Mas, evidentemente, que devia haver. Tem alguns clubes que não pagam suas contas e que contratam jogadores pagando fortunas. O dirigente que está no último ano de mandato dele, né? Ele compra o atleta, vai ganhar quanto? Vai ganhar 500 por mês. Ele fala, mas agora eu estou chegando, está chegando agora em setembro, eu te pago 100 agora, mas ano que vem eu te pago atrasado. Ele vai embora em dezembro. O que vai entrar vai ter que pagar. O cara que vai embora diz, olha, enquanto eu estava aqui, eu paguei os salários. E o novo chega e fala, não tem dinheiro para pagar nada. Quem que tá falando a verdade? Os dois estão falando a verdade. Esse já é o fair play administrativo, né? Então, dentro dos próprios clubes, você tem esse tipo de atitude. Então, tem um aspecto cultural que é importante. Vamos voltar no princípio. Quando você toca o clube de maneira profissional e correta, independentemente de você ser uma SAF, você teria menos esse tipo de problema. Eu queria falar agora sobre um outro assunto que tem a ver com que tem a ver com o SAF também, que é o nosso estádio. Nosso novo estádio. Qual a sua opinião sobre a gente ter um estádio? E sem SAF, dá para ter o estádio? Eu vejo assim, o estádio é um sonho de todo rubro-negro, né? A gente sempre acreditou nisso. A gente conseguiu o Maracanã por 20 anos, que quando a gente para e olha para 12 anos atrás, a gente não tinha onde jogar. Era um acordo com o Odebrecht, a gente pagava para jogar no Maracanã. Então, eu entendo que ter conquistado esses 20 anos de Maracanã foi absolutamente sensacional para a gente, né? A torcida grita, né? O Maraca é nosso. E é realmente, eu acredito nisso. Sobre ter o estádio, eu acho ótimo a gente poder ter um estádio. O desafio é como que você faz para pagar esse estádio sem que você abra mão da independência do clube e da performance esportiva. Esse é o desafio. Então, se para fazer um estádio o Flamengo tiver que virar SAF, eu sou terminantemente contra. Mas eu entendo que existem formas diferenciadas de você buscar os recursos para você fazer isso, quais sejam. Você tem que aumentar em 50% o faturamento do clube em 5 anos e tem que aumentar a cada ano, você tem que sair de 25% de resultado para 35% nesse período. Se você fizer isso, você endivida o clube vai para um faturamento de 2,1 bi, e você vai ter um endividamento que vai sair de 150 para 750 milhões. Você faz o estádio nessa condição. Para fazer isso que eu estou dizendo, você tem que mudar. A gente volta numa conversa de pouco tempo atrás, né, de dizendo o seguinte, eu não quero que você mude nada. Se você não mudar nada, você não vai conseguir. É muito doido você achar que você vai ter resultados diferentes fazendo tudo igual. Você vai ter que fazer as coisas de forma diferente para você buscar um faturamento maior, uma rentabilidade maior. Se você não conseguir fazer isso, o Flamengo não vai fazer um estádio em 4 anos e meio. E aí o Flamengo teria uma necessidade de endividamento para além do que os bancos estariam querendo dar dinheiro para o Flamengo. Aí a única alternativa possível e viável de você cumprir com o que o Flamengo acordou seria você virar uma SAF. Se eu for eleito presidente do Flamengo, jamais haverá SAF no Flamengo. Jamais haverá SAF no Flamengo. Então, aí a gente volta ao que você falou 1 minuto atrás. Eu paguei o salário na minha gestão. Agora o outro é que não tem dinheiro para pagar. E aí você que vai assumir a dívida desse estádio que já foi comprado, o terreno. Se eu for eleito, né? Sim. O Flamengo. Você está pensando nisso. Mas eu penso nisso, mas eu entendo que nós temos planos de fazer, do que a gente pode fazer. Não é que nós não temos planos. Nós temos vários planos. Alguns para dar prosseguimento ao que está sendo feito e bem feito, e outros novos para que o Flamengo possa buscar receitas para além do que ele tem hoje. Eu queria te perguntar. Não tem outra alternativa. Sem ser SAF é possível ter parceiros? Eu entendo que sim, mas não existe parceiro que vai botar dinheiro no Flamengo só porque quer ser brother, quer ser amigo do Flamengo. Claro. Isso é uma conversa para boi dormir. Não existe isso, não. Vão colocar dinheiro no Flamengo porque vai ser um orgulho para eles estar com suas marcas ladeadas à nossa. Olha, acho que está faltando bobo no mundo para assumir um desafio desse, ainda que fosse bom para o Flamengo. Mas, às vezes, para o torcedor mais humilde, ouvir isso, ele se enche de orgulho e fala, é verdade, pô, o cara quer ter uma marca dele associada do Mengão. Não existe isso. No mundo de negócio não existe isso. O que existe é quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de retorno.
É isso que naturalmente vai acontecer. Então, eu entendo que o Flamengo tem que fazer movimentos para além dos que ele faz hoje. Que aí você começa a ter algumas diferenças importantes do que você deve fazer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O Flamengo tem dezenas de milhões de seguidores únicos em redes sociais. O Flamengo nunca conseguiu tirar um centavo disso. Mas você vê alguns influencers aí que com 1 milhão de seguidores fazem fortunas por mês. Sim. O Flamengo não faz um centavo com isso. O Flamengo recuperou uma série de propriedades na última negociação, na penúltima negociação que ele fez de contrato com a Adidas. A Adidas tinha direito a fazer uma porção de outros produtos, como moda casual, moda feminina. O Flamengo recuperou esse direito com a Adidas. O Flamengo não explora isso. Tá certo? O Flamengo em 2009, a Olímpicos vendeu 2,2, 2,3 milhões de camisas em 6 meses. Vamos combinar, em agosto de 2009, o Flamengo estava, acho que, na 11ª posição do campeonato. Entre agosto e dezembro, a gente atropelou e fomos campeões brasileiros. A Adidas vendeu 1,5 milhão de camisas nesses 4 meses. Olímpicos, isso. A Adidas, ano passado, vendeu 1,1 milhão de camisas do Flamengo. Por que não vende 3? É uma pergunta. Então, existe um potencial enorme de venda de produtos rubro-negros, para além do que está sendo faturado, que, na minha opinião, você tem que trabalhar mais e fazer algumas coisas diferentes. E se você fizer isso, eu tenho certeza que o Flamengo vai crescer, vai faturar muito mais do que ele fatura hoje, vai ser muito mais rentável do que ele é hoje. E o Flamengo poderá ter o seu estádio sem ter nenhum receio de virar SAF. Sócio-torcedor também passa por isso? Eu entendo que o sócio-torcedor ele passa, mas indiretamente, na medida em que eu trabalhei com plataforma de relacionamento mais de 25 anos de minha vida. O sócio-torcedor ele espera ter uma relação com o Flamengo. Para que você tenha uma relação, você tem que ter uma plataforma de relacionamento. O Flamengo tem uma plataforma de vendas de ingressos. Acho que para mim um grande erro é esse. Esse é o fio condutor conceitual do problema. Você está pegando um cachorro e está querendo que ele mie. E você espanca o cachorro, diz que o cachorro não vale nada, que é um cachorro que não tem raça. Que não é bilíngue. Que o cachorro não faz o que você manda. Ele é um cachorro, ele não é um gato. Então, mal comparando, nós temos que ter uma plataforma de relacionamento. Então, tem que mudar o programa de sócio-torcedor, você tem que trocar a plataforma e botar uma plataforma de relacionamento. Hoje, quando dá problema com o teu ingresso, você liga para o clube talvez não saiba quem você seja. Quando você tem conta de luz, conta de gás, conta de telefone, e você liga para a empresa para reclamar de alguma coisa, ele sabe quem você é, quanto você consumiu, o que você pagou, o que você não pagou, se você tem débito automático, se você não tem, se você paga as suas contas em dia ou não paga, ele sabe disso tudo. E o Flamengo? Então, como é que você pode esperar ter um serviço adequado ou ter uma relação boa com quem não tem uma interação contigo? Então, tem um problema conceitual que precisa ser combatido. Eu entendo perfeitamente disso. E isso vai mudar no Flamengo. Outra coisa, como é que pode o Flamengo ter, hoje eu não sei se tem 50 mil sócios torcedores, e alguns outros clubes terem 150 mil? Pois é. Uma pergunta. Sabe por quê? Eu outro dia ouvi um rapaz, chegou e falou para mim no Maracanã, você vai acabar com essa porra desse programa aí? Eu falei, qual o programa? Sócio sofredor. Aí eu tive uma vontade de rir na hora. Eu falei, pô, né? O cara renomeou o programa, né? É exatamente o quê? É um programa de sócio sofredor. Né? E o que faz o cara continuar pagando? É a paixão que a gente falou no início. O cara, onde estiver, estarei, não vou te abandonar jamais. Não é verdade? Ainda que eu sofra. Mas o processo de relacionamento, que, se bem feito, traria mais satisfação, mais sócios torcedores, mais dinheiro para o clube, eu acho que é mais ou menos óbvio, né? Tem que ser feito e a gente pretende fazer.
Então, eu acho que essa questão do sócio-torcedor foi vendida errada desde o início. Eu tenho um amigo que é muito Flamengo, que mora em Portugal, muito Flamengo. Até hoje ele consome todos os produtos do Flamengo lá de Lisboa. E é Benfica. E ele me apresentou a história do Benfica como sócio-torcedor, né? A quantidade de parceiros e que o sócio-torcedor usufrui, não só a compra de ingresso, isso me chamou a atenção. Porque é uma plataforma de relacionamento, onde você consegue plugar na plataforma, quando você fecha um acordo comercial com caneca, você coloca lá e ao comprar essa caneca você ganha o desconto. Você não tem, se você, ou um cashback. Se você não tem uma plataforma de relacionamento, você não tem como fazer. É como você é um posto de gasolina hoje com esses apps. Como é que você consegue o desconto? Experimenta chegar lá e falar: ô, João, vem aqui toda semana, me dá o desconto. Ele fala: filho, só pelo app. Você tem que ter a tecnologia, você tem que ter o mecanismo pelo qual você interage, troca pontos por benefícios, ou o valor que você paga por desconto. E o direito a voto? Sobre? O sócio-torcedor votar para presidente. Eu entendo que é o seguinte: o sócio-torcedor ele participa de um programa de ingressos. Eu não entendo que ele necessariamente deva ter direito a voto, mas essa é a minha opinião. Ok? O clube social tem regras, tem o seu estatuto para que os seus sócios definam como funciona o processo eleitoral. Qualquer um pode se associar ao Clube de Regatas do Flamengo. Tem 5 mil sócios proprietários que são donos do clube. Eles é que têm que decidir isso. O BAP tem a opinião dele, mas eu não sou dono do Flamengo. Essa é uma decisão que não me cabe ter. Essa é uma decisão que os sócios têm que ter. Então, agora, eu não acho que tem uma coisa a ver com a outra. Agora, do ponto de vista de relacionamento, a gente devia... Eu vejo que o Flamengo tem uma dívida com a sua torcida. A torcida sofreu muito antes de 12, sofreu um bocadinho ali até 15, tá certo? E teve momentos de euforia, de alegria, assim, divinos como 2019, entendeu? Eu sempre ouvia minha mãe, minha avó falando de anos dourados, da vida deles, tal. Eu falava, isso é uma coisa de velho, cheira mofo, né? Então, hoje eu vejo meu filho falando, porra, pai, você está preso a 2019. Eu falo, pô, tô como nossos pais, né? 2019 foi mágico para todos nós. Então, eu entendo que você tem muito para melhorar. Você tem muito para melhorar e avançar. E a dívida que a gente tem com a torcida, ela é enorme. E tem espaço para a gente fazer isso hoje. A tecnologia permite que a gente faça isso. É mais simples. Eu fiquei curioso agora, lembrando de anos dourados. O que foi mais dourado para você? O Zico, em 81, ou 2019 com o Jorge Jesus? Essa pergunta é mais ou menos como você perguntar: você tem 2 filhos, qual que você ama mais? Porque você era o torcedor. Eu acho que amor de pai, amor que você tem, ele pressupõe mitose, meiose, ele se multiplica na medida em que os novos filhos surgem, né? Então, assim, ter vivido a geração de 80 e eu fui arquibancada, eu acompanhei todo aquele processo, né? Você também, né? Sim. Somos da mesma geração. Então, aquilo foi um momento absolutamente sensacional, de ter podido viver aquilo. E ter vivido 19 também foi ímpar. 19 eu acredito, eu ouso dizer que para a maioria esmagadora dos rubro-negros, o dia mais feliz de nossas vidas foi a Libertadores de 19. Não que 19 tenha sido mais importante que 81, mas aquele enredo da final da Libertadores, se ele tivesse sido encomendado por algum roteirista, os produtores iam dizer, pega leve, ficou muito... dá uma aliviada, que esse roteiro... O roteiro Nelson Rodrigues. Um negócio com Tom Cruise. Até Missão Impossível do Tom Cruise está parecendo mais verossímil que isso. Dá uma aliviada e tal. Mas eu entendo que ambos foram maravilhosos. Campeão brasileiro sem jogar no dia seguinte. Mas a da Libertadores... ainda que a gente tivesse sido campeão brasileiro, se a gente não ganhasse aquela Libertadores, teria sido uma enorme decepção. Mas ter ganho da maneira que foi... E, aliás, tem uma história maravilhosa, né, sobre essa coisa da Libertadores, que é a seguinte.
eu fazia relação institucional, extracampo, com o pessoal da Conmebol. Então, o estádio lá de Lima, ele tinha meio que uma escada, uma rampa, curva de 4 ou 5 andares, onde você tinha que trazer o pessoal que estava na tribuna para poder entrar em campo, para entregar a taça para o time campeão. E aos 40, 41 do segundo tempo, o Alejandro Domingues e os demais representantes da Conmebol saíram da tribuna para descer para o campo para entregar a taça para o time campeão. O River. Até então, o River. E era o River. Começaram a descer. Né? No meio da descida, houve um grito de gol. E eles perguntaram, porra, mas de quem foi o gol? Pô, foi do Flamengo. Então faz a volta com a van e volta. E voltaram lá para cima. Quando chegaram lá, o Flamengo fez o segundo gol. Então a alta cúpula do futebol sul-americano e a Conmebol não viram os 2 gols. Eles fizeram documentários maravilhosos sobre aquele jogo, mas no dia eles não viram os 2 gols do Flamengo. Né? Só viram depois no documentário que eles fizeram, maravilhoso, muito bacana, no videotape depois. Então, aquilo ali foi... Eu estava perto do Júlio César, do goleiro. O Júlio César, se não tivesse gente do lado, ele teria morrido naquele dia, porque ele caiu feito um saco de batata no chão daquele tamanho, ele ia bater a cabeça naquela arquibancada de concreto. Dificilmente ele teria sobrevivido. Mas ele caiu e foi sendo escorado porque tinha tanta gente em volta, né? E ele levanta como se nada tivesse acontecido. Muito maluco viver aquilo. E eu nunca vi em toda a minha vida de torcedor tanto homem chorando de alegria. Então aquilo ali era uma coisa muito doida, né? Então, 81 eu vi pela televisão. Sim. E eu acho que 81, toda essa bipolaridade, essa autoproclamada arrogância rubro-negra, né? 81 a gente não achava que a gente ia... Eu me lembrando de 81, eu não me lembro de nenhum rubro-negro com receio do jogo. A gente só esperava a hora de comemorar que a gente seria campeão mundial. Né? Ou da Libertadores, ou do Mundial. Né? Nem quando houve a derrota para o Cobreloa no segundo jogo... nenhum rubro-negro achou que não ia... Só adiou. Só adiou. Era esse o sentimento, né? Agora, em 19, né, tinha aquela música da torcida, tem, né? Libertadores, qualquer dia a gente se vê por aí. Então, a gente olhar que nos últimos anos, a gente, um ano sim, o outro também está na Libertadores, ter chegado lá e ter ganho da maneira que a gente ganhou, foi épico. Aquilo foi divino. Foi divino. Então, como torcedor, eu acho que 19 foi mais impactante, mas não foi menos importante do que 81, não. Vamos voltar atrás agora na tua entrevista. Você falou de vender um jogador para o seu clube no exterior, né? Como acontece hoje em dia. E as notícias dão conta que o Flamengo busca o Leixões de Portugal, ali perto do Porto. O que existe sobre isso? Você é contra, a favor? O Flamengo vai virar um multiclubes, é isso? Vamos por parte. Assim, internamente no clube, esse é um dos desafios que a gente tem. Os dirigentes do clube, quem comanda o clube, sabem disso pela imprensa. Não tem nenhum detalhe discutido internamente. Zero. Ok? De onde isso? Isso está sendo comandado pelo presidente, talvez por um vice-presidente dele só. E ninguém mais no clube sabe disso. Ok, entendi. Ok? Então, até hoje não foi oficializado a nenhum dos conselhos do clube. Número 1. Número 2. A gente estava brincando no início, né, de porque todo mundo toma Ozempic. Isso. Por que você tem que tomar também? Então, nós temos 45, 48 milhões de torcedores. Nós somos o time de maior torcida no mundo, mas se o Flamengo comprar um time da segunda divisão de Portugal, ele vai ficar mais conhecido. Eu entendo que quem vai ficar conhecido é o Leixões, não o Flamengo, né? Essa é a primeira coisa. Segunda é qualquer coisa do Flamengo, que seja de segunda, o Flamengo é um time de primeira, né? Não é um time de segunda. Houve, alguns anos atrás, um processo de avaliação de você comprar o Tondela, que era um clube da primeira divisão de Portugal, e ele não foi adiante. E não foi adiante porque o Toches e o Cláudio Prakovic entenderam que aquilo não atendia às pretensões do Flamengo. Porque para você comprar um clube desse, você tem que pensar o seguinte, você vai ter que botar energia, tempo,
foco, dinheiro, Sim. em um clube que está em outro lugar, que carrega a marca do Flamengo. E quando esse clube lá fora passar por um período ruim, quando você tiver um garoto bom da base, um Paquetá, um Vini Júnior estourando, você quer que ele jogue no Flamengo ou que ele vai jogar no time fora? A tendência é de que você quer os melhores jogadores para cá. Ah, mas o Flamengo vai vender mais jogadores. Mas o Flamengo já é o clube no Brasil que nos últimos 5 anos mais vendeu jogadores de base para o exterior. Então, costumo brincar e dizer, isso é uma solução à busca de um problema. O Flamengo não precisa ter um clube fora. Isso aí... Ah, mas nós vamos internacionalizar a marca do Flamengo com isso. O que vai internacionalizar a nossa marca é a gente pegar o feed dos direitos internacionais que a Globo vai dar para a gente por contrato, que foi renovado há pouco, e vender isso, empacotar isso e vender como Flamengo para o mundo todo. O que é que internacionaliza mais um clube de futebol do que os seus jogos? E vem aí o Mundial de Clubes. E vem o Mundial de Clubes. Então, eu entendo que o que vai fazer a sua marca ser internacionalizada é você conquistar torneios continentais para que você possa participar de torneios intercontinentais e mundiais e você ser vendido para o mundo. Hoje em dia, a tecnologia favorece isso. Então, se você vai estar no Brasil, se você vai estar em Portugal, eu entendo que isso não faz nenhuma diferença. E, por fim, tem o seguinte, nós, ano que vem, vamos ter um calendário ainda mais complexo que o desse ano. Nós vamos ter um Mundial de Clubes que vai do dia 25 de junho até, se não me engano, 20 e poucos de julho. Acho que são 28 dias de Mundial. Você tem que chegar 7 dias antes. Então, para quem pensa em chegar à final, são 35 dias. Para quem disputar a primeira fase, serão 18, 19 dias, que para um calendário latino-americano equivale a 6 jogos. Se você tiver uma fase decisiva de Libertadores, vai ou não vai parar uma Libertadores? Você tem eliminatória de Copa do Mundo. Então, para você montar um elenco desses, como é que você faz? Você vai pensar... Vários times, né? Você tem que ter um elenco maior. Você tem que se planejar melhor. Alguém acha que o planejamento do futebol do Flamengo esse ano foi bem feito? Pois é. Nós falamos das SAFs, certo? A janela abriu dia 17 de julho. Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras estrearam jogadores dia 17 de julho. Eles contrataram antes. O Flamengo é um clube rico, tem dinheiro em caixa, podia ter se programado antes. O Flamengo não sabia o que ia acontecer esse ano com Copa América. O Flamengo não sabia como é que seria o calendário do mês de agosto. Nós sabíamos disso tudo em setembro do ano passado. Então, para além dos desafios que nós vamos ter do futebol, nós ainda vamos ter que fazer um estádio em 4 anos e meio, que é o projeto mais importante do Flamengo. E, além disso, nós vamos comprar um clube na 2ª divisão em Portugal. Para quê? Não faz o menor sentido isso. Isso é uma ideia, do meu ponto de vista, absolutamente fora do radar do interesse rubro-negro. Primeiro, isso não vai ser aprovado no Flamengo. Eu tenho dúvida que isso não vai passar no Conselho Deliberativo do Flamengo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho dúvida se o presidente eleito vai aceitar um desafio desse. Porque esse é um elemento distrator que vai custar tempo, energia. Não custa nada. Olha, essas coisas que não custam nada, entendeu? Você vai o quê? Você vai deixar um português lá tocando esse negócio para você? Você vai botar algum dirigente atual lá porque quer morar em Portugal como empregado? Então, é o que eu costumo dizer. Às vezes, isso é uma solução à busca de um problema. Nós temos problemas para os quais nós não estamos conseguindo dar as nossas soluções. Nós vamos trazer uma outra solução para dentro de casa, para atrapalhar? Eu sou absolutamente contrário. Eu acho que isso não faz o menor sentido por nenhum ponto de vista. E para internacionalizar a marca, falando da base, Flamengo campeão mundial sub-20. Pois é, sem eleições. Certo? Eu queria saber agora, projetar o futuro, né? BAP eleito. Os primeiros 100 dias, assim, o que você pensa? Olha, nós temos 8 ou 9 frentes de trabalho que têm sido discutidas profundamente com profissionais que entendem de uma série de áreas diferentes do clube. E eu
se nós vencermos as eleições, nós não vamos fazer nos primeiros 100 dias uma avaliação do que a gente tem que fazer. Pelo tempo que a gente está lá, com o naipe de pessoas que estão comigo, são todas pessoas preparadas, que têm opinião, têm experiência. Então, nós temos trabalhado de forma muito diligente para saber o que a gente vai fazer. Agora, até por respeito à instituição e para não causar desconforto político, a gente não tem divulgado, né, o que a gente pensa fazer. Mas o que eu posso garantir para a nação é que nós temos gente trabalhando, gente competente trabalhando, planejando e preparando o que a gente entende que seriam os primeiros movimentos da gente. As primeiras decisões não aconteceriam com 100 dias, entendeu? Elas aconteceriam antes. É o que não acontece com o futebol hoje. Eu não vou nem comentar o que não acontece com o futebol, porque o que a gente vive no futebol do Flamengo hoje acontece por desenho, por vontade política. Acredita-se no modelo que está aí. Se você for conversar com o presidente do clube, ele diz que ele acha que o futebol do Flamengo é muito bem comandado, que é o futebol mais bem comandado do Brasil, que está tudo ótimo, que não tem problema. Ele vê dessa forma. E vamos concordar em discordar. Eu não vejo dessa forma. Então, eu não entendo e não... Eu, como gestor experiente que sou, não entendo. Como torcedor, eu não aceito que o Flamengo esteja indo. Me diga uma coisa, quem que tem o dinheiro que o Flamengo tem e que deixa para contratar jogadores no final da janela? Pois é. Você pega a xepa e paga mais caro? Quem que tem dinheiro que chega e fala, não, Sérgio, faça favor, pode passar na minha frente, escolha antes. Faça favor. Vá ao mercado, escolha antes, negocie antes, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu vou esperar para fazer isso no final. Então, algumas decisões de negócio não fazem o menor sentido. Deixa eu te perguntar de forma bem pontual, por que o Flamengo, sei lá, em quantas janelas, insistiu no mesmo jogador? No caso, foi o Claudinho. A torcida até ironiza. Abriu a janela já, vamos falar de novo do Claudinho. Vamos falar do William, não foi o William? Acho que era outro que estava... Wendel, que estava sendo cogitado. Wendel. Sempre o mesmo nome, o mesmo nome. Você devia fazer essa pergunta para o presidente e para o vice-presidente de futebol. Agora, uma pergunta que eu queria devolver para vocês é: quem é que você conhece no mundo, fora do mundo da bola, que fica gritando que você tem interesse de comprar X, Y, Z, a empresa, ou a casa, ou o carro? Quem é que fica contando para todo mundo que quer comprar alguma coisa? Faz sentido. E aí você vê clubes contra os quais a gente disputa palmo a palmo, né, esportivamente, de repente ele hoje anuncia que contratou o jogador tal, não vazou nada, ninguém sabia de nada. Enfim, antes da janela, está fechado o negócio, um mês antes da janela abrir, o cara vem para o Brasil, adapta a família dele, treina um mês antes por aqui, e no dia que a janela abre, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras estrearam atletas nos seus times. Eles não tinham jogadores convocados para a Copa América, Estavam desfalcados. Ou estavam desfalcados como a gente. Não, Então, não precisavam tanto quanto nós, né? Não precisavam tanto. Mas fizeram quanto antes. nós. Então, eu vejo que... Você falou Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras. Foram Botafogo e Cruzeiro, SAFs, né? E o Palmeiras por uma gestão de negócio, né? Mas é uma decisão, você tinha dinheiro. É porque, na verdade, o que comanda não é que se o cara era SAF, é uma gestão profissional. É gestão profissional onde tem dinheiro. O Palmeiras é uma gestão profissional e tem dinheiro. O Cruzeiro e Botafogo são gestões profissionais e que têm dinheiro. Por acaso são SAFs. Mas a forma de pensar é a mesma. Quem tem dinheiro vai se planejar antecipadamente. Você vai viajar para a Disney com seus filhos. Aí você deixa para comprar passagem uma semana antes, em julho. Eu não sabia se eu iria, eu não tinha dinheiro. Mas quem tem dinheiro e se planeja vai comprar o quê? Mais tarde ou mais cedo? Então, são decisões que são altamente questionáveis. Entendeu? Então, eu vejo que existe um espaço para você aprofundar a profissionalização,
a forma como você opera, a gestão de caixa do clube. Mas são visões diferentes. Profissionalizar o futebol bate de frente com o lado passional do torcedor? De maneira nenhuma. O Flamengo é conhecido negativamente pelas muitas demissões de treinadores. Isso é uma coisa que é marcante no Flamengo. Com o futebol profissional, isso mudaria? Vai depender do resultado? Aí não volta a ser amador? Eu entendo assim. Eu não vou ser romântico de dizer que, num clube como o Flamengo, os resultados não são importantes. É claro que são. É claro que são. Você traz qualquer treinador para o Flamengo, ele perde 5, 6 partidas seguidas, a vida dele vira um inferno, a dos dirigentes também. E, enfim, então acho que não seria muito diferente de um clube amador. Agora, isto posto, quando você acorda cedo, você dá duro, você se planeja, você respeita os profissionais que estão lá, você contrata de acordo com o que os profissionais determinam e não com o que os agentes querem, a chance de você errar é muito menor. Primeira coisa. Segundo, assim, quem tem filho sabe. Seu filho vai mal na escola e ele pede para ir para o shopping. Aí você diz não e tua mulher diz sim. O que acontece em casa? O caos está implementado. Eles aprendem rápido que é o seguinte, olha, um é o bad cop, o outro é o good cop. Então, você jogar na divisão aqui, papai contra mamãe, mamãe contra papai, esse mata-mata, quem acaba ganhando é o filho. Não é isso? Então, no futebol, quando você tem o dirigente amador que fala, quanto que você quer ganhar? Eu quero ganhar 2. Claro, por mim está fechado. Eu sou amigão. Quem diz não é o financeiro, os homens lá que não quiseram, né? O nós contra eles. Esse tipo de conversa acaba que ele atrapalha o dia a dia do futebol. Quando é um diretor profissional, ele não faz isso porque ele está dando um tiro no pé, talvez na própria cabeça. Então as coisas são mais claras, não tem disse-me-disse, as regras são muito claras, o cara sabe que ele vai ser mandado embora porque ele não foi eleito ou ele não é dirigente do clube. Eu entendo que as coisas são conduzidas de uma maneira mais adequada. Então, aconteceria isso que você perguntou, eu entendo que poderia acontecer, mas jamais na frequência que a gente vê num clube como o Flamengo, onde a temperatura, sei lá, é um calorzinho razoável, é sempre perto de 100 graus. A temperatura de tudo lá, tudo no Flamengo é superlativizado. Então, se tudo no Flamengo é superlativizado, talvez você deva ter uma estrutura mais robusta, profissional, mais blindada do que a gente tem hoje. Mas, de novo, isso é um problema de ponto de vista. Tem gente que está no futebol há muito tempo e que diz que isso que eu estou dizendo é uma bobagem, que seria a mesma coisa. Você fala isso, mas o dia que você sentar aqui, você vai fazer a mesma coisa. Se o cara não der certo, se não atendeu o que você quer, você vai mandar ele embora. Muita gente acredita nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito no trabalho, nos princípios, nos objetivos muito claros, entendeu? Relação de causa e efeito. Na minha cartilha, o que é combinado não é caro. Eu entendo quando você combina com bons profissionais, o que você espera deles e dá espaço para eles trabalharem. E olha, tem muito bom profissional no mercado, viu? Tem mais bom profissional do que tem bom dirigente no mercado. Eu fiquei curioso com uma coisa aqui. Você é um apaixonado torcedor, mas é dirigente do Flamengo, né? Sim. Qual foi o seu momento mais ferrenho de briga ou de irritação? Numa reunião do conselho ou no resultado do futebol? No resultado do futebol. O conselho também é duro às vezes, né? Mas eu vou te falar, o futebol ele mexe com a paixão, né? Os grupos de WhatsApp dos dirigentes, se alguém vazasse os nossos grupos, estava todo mundo preso. Escreve-se barbaridades inacreditáveis, até porque quando você é dirigente, tem coisas que você sente também como torcedor que você não pode declarar, evidentemente. Sim, mas naqueles grupos de WhatsApp, você acaba escrevendo, é como se você estivesse desabafando com 8 ou 10 caras. Terapia coletiva. O que você já engoliu numa coletiva de imprensa? Você, porra, eu ia falar e... Não, mas eu nunca participei de coletiva de imprensa de futebol. É verdade que você não gosta de imprensa? Não é verdade que eu não gosto de imprensa, mas eu, como fui um cara de mídia há muito tempo,
Eu vejo mídia de uma forma diferente. Então, assim, vou te dar um exemplo muito claro, e vocês são profissionais disso. Assim, falam qualquer coisa ruim a teu respeito. Uhum. O que isso me afeta é zero. Por quê? Porque eu entendo como isso funciona. Eu não acho que o cara está falando isso por uma questão pessoal. Eu entendo que isso é circunstancial. Eu entendo que tem um contexto em que foi dito. Isso é mais ou menos como veneno, né? Veneno você tem a opção de tomar ou não tomar. Então, agora é um direito de opinião dele. É opinião, como qualquer outra coisa. Isso não me afeta. Você conheceu o Eduardo Viana, o presidente do Caixa d'Água? Não, só de nome. Ele falava isso sempre. Não existe opinião pública, e sim publicada. É isso. E agora, eu vejo pela minha filha, você viu o que esses cretinos falaram a seu respeito? Vi. E você fica numa boa? Eu falei, fico. E vai dormir tranquilo? Vou. Eu não sou o que eles estão dizendo. Tem que responder, tem que entrar. É um exercício, né? Mas, assim, são 25 anos de profissão trabalhando com mídia, com comunicação. Outra coisa que é comum e que vocês vão entender, quando eu vejo qualquer matéria, a primeira coisa que eu vejo é quem escreveu. Porque quando você antes de ler, isso não é? São as manhas, né? Inclusive, né? Aí eu vejo, se eu vou ler, aí eu vejo, porque você sabe o que as pessoas pensam. Eu tive do lado de que eu sabia o que as pessoas pensavam, como funciona o processo de linha editorial, quem é que tem autonomia, quem não tem autonomia, quem tem autonomia até a página 2. Tá certo? Quando o Pato Novo dá tiro alto, é porque alguém de cima deu vai lá, não é? Você começa a ver sargento atacar general, você falou, algum general disse para ele que ele podia ir. Então, esse tipo de coisa que acontece em todo canto, e também acontece com coisa de imprensa. Então, eu não tenho... E a imprensa hoje é diferente, né? Mas define a imprensa hoje. Hoje, qualquer um com celular é imprensa. Pois é. Então, eu não tenho realmente essa... Então, as pessoas falam, nossa, você tem o estômago blindado de aço inox. Eu falei, é porque eu não tomo algumas coisas como pessoal. Então, eu não consumo informação, talvez por ser profissional, certamente por ser profissional disso, como a maioria das pessoas consome, entendeu? Eu vejo alguns amigos, queridos, tal. Assim, o cara tem 1 milhão de seguidores. Aí vai lá, todo mundo diz que ama ele, que ele é o máximo. Tal. Um cara que tem 2 mil seguidores ofende ele. E ele quer entrar numa briga com um cara de 2 mil. Eu falei, cara, isso é mais ou menos como o Mike Tyson brigar com peso-pena. Você sabe o que você vai acontecer? O cara que tem 2 mil seguidores vai passar para 500 mil. Só vale a pena para ele. Ele vai ganhar mais na briga do que você. Não, você é muito frio. Então, eu tenho uma visão disso diferente. Então, assim, o cara picha o muro do clube fora, BAP e tal. E... Eu vou dar um depoimento. Por favor. Eu já fui a várias coletivas do Flamengo. Uhum. E a sua postura hoje aqui, né, muito mais solto do que nas coletivas do Flamengo. Que lá você parece assim, mais sisudo, mais fechadão. E eu conheço amigos seus que me disseram, olha, aquilo ali não é o BAP. Mas é isso. O BAP é outro. É isso. Mas, na verdade, é o seguinte, quando você está cumprindo... Estou te dando depoimento mas quando você está cumprindo com um papel institucional, a gente está aqui batendo papo, quase como uma resenha. Você tem um papel institucional a cumprir, eu entendo que você tem que ter um papel que você... Entendeu? E uma postura também. Não, né? eu sou uma pessoa... A minha filha fala, pai, você é muito babaca, você é muito brincalhão, você é muito de tirar sarro da cara de todo mundo. Eu falei, filha, mas tem determinados lugares que você não pode ser assim, entendeu? As pessoas... Né? Você não pode ter esse tipo de atitude. Então, uma coisa é o que é a pessoa física, outra coisa é o que é a pessoa jurídica, né? Tem diferenças. O Flamengo hoje, você já deve ter ouvido isso também, é acusado de ser um clube elitista. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu entendo que o Flamengo comete erros e que são debitados à conta de um suposto elitismo. Para quem tem 45 milhões de torcedores, quem tem a dimensão que o Flamengo tem, o Flamengo é tudo menos elitista. Mas o Flamengo comete erros. E alguns erros que o Flamengo comete, algumas pessoas tentam usar uma coisa que é um erro básico, como se houvesse
uma intenção de elitismo por trás. Eu não acho que seja por isso. As pessoas falam, não, olha o Maracanã. Mas não foi o Flamengo que fez o Maracanã do jeito que é. O governo do Estado do Rio de Janeiro e a Federação Brasileira de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, aceitou que para que a gente tivesse uma Copa do Mundo aqui, a gente acabasse com o espaço popular no Maracanã. Gastamos uma fortuna na reforma do Maracanã. Tá certo? Acabamos com algumas áreas. E aí Lugar depois sentado. você. Hã? Lugar sentado. Então, assim, e o Flamengo é culpado disso? Não somos culpados disso. Num novo estádio, num possível novo estádio, existiria espaço para o povão, né? Para essa coisa popular? É óbvio que tem que ter. O novo estádio do Flamengo tem que ser um caldeirão. O adversário tem que bater escanteio e sentir a respiração do cara no cangote dele. Tá certo? A temperatura para a gente tem que ser 25 graus na sombra e para eles 80. Certo? Certo. Então você vai ter que ter espaço popular, claro que você tem que ter. Mas é aquela história, muitas vezes é mais fácil você construir uma casa nova que reformar uma velha. O Maracanã tem algumas limitações. De onde é que o acesso é diferente. Aí você tem a polícia militar do Rio de Janeiro, que impõe que você tem que ter um acesso exclusivo por causa do Estatuto do Torcedor, para quem vem de fora e mata 9, 10 mil ingressos por jogo. É o seguinte, você tira num estádio de 78 mil, você perde 10 mil lugares para vender. A chance de você vender ingresso mais barato diminui. É verdade. Então, isso só tem 4 setores, né? Tem uma série de considerações que elas acontecem, e eu não estou justificando, não, só estou contextualizando de que não foi o Flamengo que inventou isso. Outra opção era o Flamengo não jogar no Maracanã, ia jogar onde? Então, se o Flamengo fosse jogar em Cariacica, que tem espaço popular, a gente não seria elitista? Você vai tirar o Flamengo do Rio de Janeiro? Quais são as opções? Então, eu entendo que jogar no Maracanã é fundamental. O Maracanã é uma casa do Flamengo e tem espaço agora, com uma concessão de 20 anos, até para você rever algumas obras ali, fazer uma entrada independente para visitante, para botar até 4.500 lugares numa parte baixa do estádio, que é o que o Estatuto do Torcedor define que você devia ter no Maracanã. E aí você poderia vender os outros 9.500 se você fizer um acesso exclusivo para esses 4.500, com ingresso popular, faz 4.500 de um lado, 4.500 do outro, arranca 2.000 cadeiras de cada lado, arranca 4 e faz 9, 10 mil ingressos populares. Então, acho que tem espaço para você fazer isso, seja no Maracanã, seja no Estádio Novo. Eu só queria te contar uma coisa que eu falei e falo e defendo. O Flamengo já tem estádio. O Flamengo vai ter um outro estádio, né? Mas o Flamengo tem um estádio... Mas o estádio da Gávea é nacional, dentro que tem competições das divisões de base nacionais e o futebol feminino. Só não joga a Série A. Mas o Flamengo já tem estádio. Já foi até campeão lá. Claro. Então, acho que isso é um discurso que precisa ser um pouquinho corrigido por todos do Flamengo. Eu estava comentando Nós com um já amigo temos meu, um estádio. Outro dia, eu tenho grandes amigos tricolores e eles ficaram insuportáveis depois da conquista da Libertadores. Né? E alguns deles disseram, não, tal... O Fluminense não joga a Série A, então ele não tem estádio também? Então, eles diziam, essa história agora de ter estádio, que não sei o quê. Eu falei, estádio? Que estádio? Essa história toda que está na mídia e tal, o Flamengo vai ter um estádio. Eu falei, mas o Flamengo já tem um, que é o Maracanã. Ele falou, não, nós estamos falando do outro. Eu falei, então nós vamos ter 2. 3, porque então tem o corrija. Agora eu vou usar a sua. Ele vai ter 2. Eles ficam loucos. Vai ter 2. Nós vamos ter 2 estádios. Mas isso é um absurdo, por quê? Eu falei, porque nós somos Flamengo. Isso é um absurdo, ninguém tem 2. Eu falei, vocês não são Flamengo? Não pode sonhar em ter mesmo. Vocês são megalômanos, são malucos. Pois é, mas é o que somos o que somos. Uma outra questão, 1987. Continuam os julgamentos e o Flamengo perdendo todos. Mas e na FIFA não se recorre? Porque a FIFA proíbe que uma decisão no âmbito jurídico seja superior à do âmbito esportivo. A CBF reconhece o Flamengo campeão brasileiro de 87, mas uma questão jurídica, judicial, impede isso. Por que o Flamengo não se movimenta na FIFA? Olha, eu não sei precisar uma resposta para isso do ponto de vista jurídico. Mas é assim, qual era o time do Flamengo em 87? Você sabe dizer? Todos sabem. E o do esporte? Contra quem o Flamengo disputou o campeonato, você sabe? Sim. Todos nós sabemos.
Contra quem o Sport disputou? O Sport ganhou do Guarani no final. Quais eram os outros clubes que disputaram com eles? Todos os clubes da Série A, que eram os ditos clubes do 13, né? Dos 13, isso. Na verdade acabaram sendo 16, não é isso? Todos eles assinaram um acordo que quem ganhasse aquele torneio seria o campeão brasileiro. Então, para quem é boleiro, para quem é do mundo da bola, sabe que o Flamengo foi campeão de 87. Que o Flamengo não foi considerado campeão de 87 por uma combinação de traição política e de, eu diria que, falta de competência jurídica do Flamengo, que devia ter feito alguns movimentos, pelo que eu ouvi, à época o Flamengo não fez. Mas, na verdade, assim, nem os torcedores dos demais, tirando os torcedores do esporte, nenhum torcedor de outro clube ousa dizer que o Flamengo não era o campeão de 87. Então, eu entendo que esse não é um... Na minha cabeça é uma coisa... Não é um problema. Não, é um desconforto, mas não é acho que não é revirar esse passado que vai mudar o nosso futuro, entendeu? Estou mais preocupado com o futuro. Quem é o grande rival do Flamengo hoje para você? O Vasco, Palmeiras, Fluminense? O grande rival do Flamengo é o Flamengo. É o Flamengo? É o Flamengo. Por quê? Pelo gigantismo que a gente tem, pela bipolaridade rubro-negra, pela dimensão que tudo no Flamengo tem. Eu entendo que a camisa do Flamengo pesa 1 tonelada, a responsabilidade de ser dirigente do rubro-negro é muito maior do que ser dirigente de outro clube. O jogador, para jogar no Flamengo, ele tem que ter uma estrutura emocional diferente. Então, eu entendo que ser Flamengo é ótimo, é bom demais, mas traz uma carga importante de responsabilidade. Então, eu entendo que o maior desafio para o Flamengo, o maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo, dentro e fora de campo. Tem mais uma. Tem mais uma, então vai nessa. O Luiz Eduardo, na infância, era o quê? Era Luiz? Luizinho? Era o quê? Era Edu? Não, o Luiz Eduardo, na infância, tinha um apelido chamado Luluca. Luluca. Quando é que surge o BAP? São os amigos? É o marketing? Cara, é uma ótima pergunta. O BAP é o seguinte, eu sempre... Esse lado que você falou de sisudo, né? Assim, eu sempre adorei trote, essas coisas. Sempre gostei de molecagens, né? E eu adorava dar apelidos em época de escola. Eu tinha um amigo tricolor que detestava isso. E um dia ele desenhou um boneco e falou, "Hello, I'm BAP." Tal. E deram umas risadas e eu vim de uma escola católica onde os alunos eram chamados pelo sobrenome. E o Baptista não é o meu último nome. Meu último nome é Rocha. Mas, como meu nome é Luiz Eduardo, e eram 3 Luiz Eduardo na turma, que não era nem muito comum, né? O primeiro era Luiz Eduardo Alvim, então ele virou Alvim. O segundo era Baptista, virou Baptista. E o terceiro era Correia. Então, A, B e C. Então, virou Baptista. Então, ele encurtou e botou o apelido de BAP. E qual era o apelido dele que não gostava? Era Zé. Era Zé, ele não gostava. Ele dizia que o nome dele era José, chamava ele de Zé, tricolor. Mas era, enfim, e aí ficou BAP. E todo mundo chama de BAP. Acho que só quem me chama de Luiz Eduardo é minha mãe. E fica revoltada com os outros que chamam de BAP. Ela fala, a gente fica meses escolhendo o nome de um filho, cheio de carinho e amor, e chega um filho da puta e bota um apelido desse e joga por água abaixo todo o romantismo do processo de escolha. E o Zé deve ficar felizão, né? Mas, na verdade, é isso mesmo, né? Você para pensar, você escolheu um nome para o teu filho e vem a pessoa e bota um outro apelido que não tem nada a ver com o seu nome. Mas foi isso. Então, e aí virou BAP. Virou BAP e tudo bem. Tudo certo. Certo? Algo mais? Não. Beleza? Tudo certo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu, obrigado pela oportunidade, boa sorte. pela paciência. Boa sorte para o Flamengo, né? Qual que você gosta mais? A branca, a preta ou a preta e vermelha? Isso aí é como escolha de filho, que eu te falei, né? Eu amo as 3. Mas a vermelha e preta tradicional, eu... Gosto de ver mais jogar.
Eu entendo até que hoje em dia você tem umas frescuras aí, né? Você começa a ver alguns jogos, a gente jogar com Palmeiras de São Paulo, os caras pedem para jogar de camisa branca. Porque é de noite. Pô, um juiz cego que não consegue ver que as camisas são diferentes, né? Seja porque uma é lisa, sólida, outra é listrada. Mas eu entendo o aspecto de marketing, né? Afinal de contas, trabalhei com isso. Mas eu acho que a preta e vermelha tradicional é mais raiz, né? Mais raiz. Show, obrigado. Maravilha? Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu.